Olá, acadêmicos! Nesse momento, vamos trabalhar os custos indiretos de fabricação. Iniciamos com a citação de Ferreira, de 1999, que considera a contabilização dos custos indiretos de fabricação como um dos instrumentos gerenciais fundamentais em uma empresa que fabrique 2 ou mais produtos. Bem, até esse momento, nós tínhamos conhecimento para trabalharmos com a fabricação de um único produto. A partir do momento que temos mais que um produto, os custos indiretos, aqueles que não são facilmente identificáveis no produto, precisam de algum critério para sua atribuição. Os custos indiretos compreendem materiais, manutenção de máquinas e equipamentos, mão de obra, onde o tempo de dedicação é dividido entre a produção de vários produtos. Os custos indiretos também estão presentes em serviços, onde o tempo das pessoas se revezam nas atividades, entre outros exemplos de custos indiretos. Os materiais indiretos irão participar do processo produtivo de forma indireta. Não temos como detectar exatamente a qual produto ele foi alocado. No quadro, temos vários exemplos de materiais indiretos para cada indústria. No exemplo da indústria de açúcar e álcool, temos óleo combustível, lenha e bagaço. Assim, podemos observar para cada indústria, teremos algum tipo de material que tenha dificuldade de identificação no processo produtivo. Os materiais indiretos são materiais auxiliares, empregados no processo produtivo. Podem ser aqueles que não integram fisicamente os produtos ou que não têm medição de consumo aos produtos. Não são identificáveis aos produtos finais, mas são necessários para a sua fabricação. Tem uma participação indireta na produção, como é o caso de moldes, que são utilizados para fabricar várias peças até que esse se deteriore. Esse gasto ele é um custo que contribuirá para fabricar um número, às vezes incerto, de peças, dado a durabilidade do seu material. A identificação dos custos indiretos demanda conhecimento do processo produtivo para fazer a interpretação de qual critério de atribuição será o mais justo para cada situação. Novamente, apresentamos exemplos para indústrias diferentes de utilização de mão de obra indireta. A mão de obra indireta é aquela que não trabalha diretamente na transformação da matéria-prima, ou que não pode ser identificada a um determinado produto. Geralmente, é considerada a mão de obra de apoio à produção. Não é exclusiva de um produto ou mais produtos finais. Os outros custos indiretos compreendem todo e qualquer outro custo indireto ocorrido na fábrica e que não possam ser identificados aos produtos. Os exemplos são energia elétrica, água, aluguéis, arrendamento de equipamentos industriais e serviços prestados por terceiros, entre outros. A depreciação do maquinário da fábrica é um clássico exemplo de custo indireto de fabricação. No entanto, conforme o grau de automação e o nível tecnológico da produção, até mesmo a depreciação de determinada máquina, ela pode ter uma atribuição a título de custo direto. Lembrando que sempre precisamos conhecer profundamente o processo produtivo, a fim de realizar as classificações de custos de forma correta. Geralmente, se considera custo indireto de fabricação a depreciação de demais ativos permanentes utilizados pela fábrica, temos como exemplo os prédios industriais, as instalações, máquinas e equipamentos, que têm uma utilização mais genérica, os móveis e utensílios dos setores industriais ou diretos ou de apoio, e também os veículos e equipamentos de transporte e movimentação de materiais a serviço da área industrial. Também são exemplos equipamentos de computação das atividades diretas e também de apoio à produção. Assim, os custos indiretos de fabricação demandam critérios de atribuição de custos para chegarem ao produto final. Esses critérios são denominados critérios de rateio. Vamos
relembrar o esquema básico para a contabilização de custos. O primeiro passo consiste na separação dos custos das despesas. O segundo, na apropriação dos custos diretos. No terceiro, nós vamos apropriar os custos indiretos. E aqui nós vamos utilizar uma base de rateio para a distribuição desses valores. E o quarto passo, nós vamos efetuar o cálculo do custo unitário, determinar o custo do produto vendido e o custo dos produtos estocados. O que nos interessa nesse momento é realizar o rateio dos custos indiretos, ou seja, precisamos fazer a atribuição dos custos indiretos por meio de uma métrica, que será específica para a sua atividade e levará em conta vários processos produtivos. Quanto maior é o nível de automação e especialização da atividade, menor será a quantidade de custos considerados indiretos, pois os controles são mais eficientes, permitindo assim que a identificação ocorra de forma direta ao produto. A fabricação de mais de um produto na empresa implica necessariamente em custos indiretos e, por isso, precisamos dividir o percentual de apropriação de cada custo para cada produto. Apesar de tomarmos cuidado na escolha dos critérios de apropriação dos custos indiretos, sempre haverá um risco de julgarmos um critério de forma errada, podendo carregar demais produtos com custos indiretos e assim aumentarmos o custo final unitário. Da mesma forma, haverá o risco de minimizarmos o consumo do custo indireto em determinado produto, subavaliando o seu custo unitário final. Uma vez que os critérios são determinados, é preciso que haja consistência. Caso contrário, a comparabilidade entre períodos desses custos ficará prejudicada. E essa é a grande preocupação pela utilização de critérios de rateio. Nesse quadro, temos exemplos de bases de rateio que são comumente utilizadas, tais como área, maquinário e número de empregados. Para cada departamento ou área produtiva, nós poderemos ter métricas diferentes para as bases de distribuição dos custos, ou seja, as bases de rateio. Vamos para uma aplicação simples, com somente 2 produtos, para começarmos a visualizar a forma de distribuição desses custos indiretos. Uma dica que deixo é sempre trabalhar os dados em forma de tabela. Assim, vocês terão as categorias distribuídas e terão facilidade de visualização dos dados para trabalhar os custos. Independente do grau de complexidade, quando eu trabalho em custos, eu sempre organizo as contas em tabelas. Isso facilita muito. Vamos discorrer sobre uma situação hipotética. Uma empresa produz e comercializa lapiseiras e canetas com a logomarca dos clientes. A empresa usa o critério de mão de obra direta como base de rateio dos custos indiretos de fabricação. E os custos indiretos são de R$1.000. Nessa aplicação, vamos trabalhar com somente 2 produtos e teremos que fazer o rateio do somatório dos custos indiretos por meio da mão de obra direta. Lembrando que cada processo produtivo, seja produto ou serviço, tem que ter suas particularidades respeitadas. Aqui temos os dados dos produtos e a base de rateio por meio do percentual consumido de mão de obra direta. O quanto cada produto consumiu em termos percentuais utilizando essa base. Nesse exemplo, eu deixei a título de critério provocativo o valor de venda de cada produto. Assim, vocês podem montar a demonstração de resultado e verificar qual produto é mais rentável, se você considerar que 100% da produção foi vendida. Temos que a caneta consumiu 30% da mão de obra direta e a lapiseira 70%. Assim, nós vamos distribuir todos os custos indiretos por meio dessa proporção. Desta forma, inserimos na coluna total o valor e fizemos os cálculos da distribuição. Ao final, temos que o custo da lapiseira foi de 94 centavos, enquanto que do lápis foi de 76 centavos.
Dispor os elementos de custos organizados em forma de tabela ajuda a visualizar os critérios. Também é possível que cada tipo de custo indireto de fabricação tenha seu próprio critério para distribuição. Por isso, mais uma vez, ressalto a importância de conhecer os aspectos da produção que estamos trabalhando. Sucesso a todos e bons estudos!